Estamos ouvindo. Esse mundo que está aí nos ouvindo. Eu sou o Luiz, eu sou coordenador, eu sou suplente da Coordenadoria Regional de Joinville, do CREA Júnior. E hoje nós estamos aqui com o ilustríssimo Coronel Marcos Adachi, coronel aviador, e para falar um pouco sobre o tema de gerenciamento da segurança operacional e o controle de tráfego aéreo brasileiro. Eu acredito que para todo mundo que está ouvindo vai ser um assunto aí que o título parece ser um pouco difícil, mas com certeza o Marcos vai clarear bastante aí para a gente, né? Ele vai fazer uma apresentação de tela aqui, já está tudo preparado. Daí, Marcos, se você quiser se apresentar, é contigo. Ok, boa noite a todos, Luiz Gabriel, os nossos amigos que acompanham aí o canal do CREA Júnior Santa Catarina. Eu gostaria de desejar cumprimentar a todos e também, publicamente aqui, fazer um elogio à iniciativa do CREA, em especial do grupo do CREA Júnior Santa Catarina, né? A Sofia, Luiz Gabriel e o Tom, que tem esse trabalho que é de grande importância, meu ver, que é proporcionar aos jovens, né, aos futuros engenheiros do nosso país, melhores capacitações para quando puderem exercer a sua atividade profissional. Então, a iniciativa desse grupo proporciona conhecimentos multidisciplinares, proporciona acesso a pessoas que talvez durante uma faculdade normal elas não tivessem. E isso enriquece muito o conhecimento das pessoas e enriquece muito o profissional futuro. Então, parabéns ao CREA. E para mim é uma grande satisfação poder estar aqui hoje. Foi uma coincidência, né? Acabei tendo contato com os nossos amigos do CREA, mas eu fiquei muito satisfeito com o convite, porque foi pedido para falar sobre gerenciamento da segurança operacional. E o gerenciamento da segurança operacional é um tema muito interessante, porque ele se aplica a qualquer área de atuação profissional. A minha formação é como aviador, oficial aviador. Ingressei na Força Aérea em 1989, então faz bastante tempo, mais de 30 anos. Trabalhei 30 anos como piloto da Força Aérea e nos últimos 15 anos, praticamente, eu ingressei no sistema de controle do espaço aéreo. E durante esse período que eu trabalhei no controle do espaço aéreo, eu tive a oportunidade de ter acesso a um mundo de conhecimento que é fascinante, né? É o mundo do controle de tráfego aéreo, do controle do espaço aéreo e da defesa aeroespacial. E durante esse período todo que eu trabalhei no Sindacta 2, em Curitiba, né, um órgão regional do Comando da Aeronáutica, pertencente ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e que é responsável por gerenciar, defender e controlar mais ou menos 1/3 de todos os movimentos aéreos do país, em rota. Isso significa em torno de 500 mil movimentos ano, isso antes da pandemia, né? E também responsável por supervisionar os serviços de navegação aérea em toda essa região, no estado do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então é um trabalho bastante árduo, né? Mas para isso a gente conta com uma equipe espetacular. No Sindacta 2 eu tinha cerca de 2.300 pessoas, 2.300 homens e mulheres profissionais de altíssimo nível, e que conseguiam executar todas essas atividades relacionadas ao controle do espaço aéreo de maneira brilhante. Então, foi também uma grande oportunidade na minha carreira, um orgulho, né, de ter servido no Sindacta e comandado, inclusive, essa unidade. E hoje, então, nós vamos falar sobre o gerenciamento de controle do espaço, o gerenciamento da segurança operacional no controle do espaço aéreo, mas com o foco de dar aos nossos estudantes de engenharia, e aqui eu incluo o nosso estudante de engenharia aeroespacial, né, Luiz Gabriel, que estuda, tem a ver com esse tema. Então, para que vocês possam ter insights, né, ou seja, conhecendo um pouco do que é aplicado na aviação,
vocês vão poder ter alguns insights que eu espero que sejam úteis na carreira de vocês futura. Bem, então eu vou compartilhar minha tela aqui, e a partir de agora, então, a gente fica aqui à disposição no chat, perguntas, dúvidas, etc. Tá? O Luiz Gabriel vai fazer a coordenação e eu vou responder na medida do possível, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu gostaria de agradecer aí, Marcos, pelos elogios todos, né? E eu acredito que realmente vai ser um conhecimento muito bom aí. O CREA Júnior, juntamente contigo, pode estar proporcionando para quem está assistindo. E fico muito feliz com a sua presença. A palavra é toda sua, vou deixar aqui. Bacana, Luiz. Só vou fazer uma pergunta aqui antes de começar a apresentação. Você está conseguindo me ouvir direitinho? Não está falhando, não está travando? Está tudo bem aí? Marcos, está tudo certo, sim. Eu só pediria para falar um pouquinho mais alto, porque por causa do ruído de fora. Ok. Tá bom. Vou deixar o microfone aqui mais perto. Melhorou assim? Ótimo, ótimo. Então tá bom. Se falhar alguma coisa, você me avisa aí, por favor, tá? Que daí eu retorno o assunto aqui, tá? Com certeza. Bom, a tela já está compartilhada, você já está visualizando aí? Tá tudo certo, tá todo mundo vendo. Então tá bom. Então, vamos lá falar sobre o tema do gerenciamento da segurança operacional no controle do espaço aéreo brasileiro. Então a gente vai saber o que é, né, essa expressão segurança operacional. Estabelecer aqui um objetivo para a nossa audiência, de que vocês possam conhecer o sistema de gerenciamento da segurança operacional empregado no controle do espaço aéreo brasileiro, visando a agregar conhecimentos que possam ser úteis à segurança operacional nos diversos ambientes ligados à engenharia. A gente vai seguir esse breve roteiro com um histórico inicial, né, da aviação e de como surgiu a segurança operacional, o SEG-SEA, que é o subsistema de gerenciamento do controle de gerenciamento da segurança operacional do controle do espaço aéreo, e, por fim, a metodologia de gerenciamento de risco na segurança operacional, que é o cerne da nossa apresentação, que é o modelo que eu vou apresentar a vocês. Enfim, a nossa história começa não muito longe, né, em 1906, com o voo do mais pesado que o ar, né, o nosso voo do primeiro brasileiro que conseguiu construir uma aeronave e fazer um voo no mundo. Então, 1906, se a gente considerar a história mundial, é uma coisa muito recente, né? Pouco mais de 100 anos, e nesses pouco mais de 100 anos, a aviação se desenvolveu de forma espetacular. Já nos primeiros anos, nós tivemos uma rápida evolução da aviação, principalmente em razão das duas grandes guerras mundiais. Normalmente as guerras, elas promovem, além de muita desgraça e muita dor, mas promovem também desenvolvimento tecnológico, né? Então, a Primeira Guerra Mundial e na sequência a Segunda Guerra Mundial, e ainda no curso da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um marco muito importante para a aviação mundial, para a navegação aérea mundial, porque em 1944, e mais precisamente no dia 7 de dezembro de 1944, houve uma conferência na cidade de Chicago, com a presença de 54 países, dentre os quais já se encontrava o Brasil, desde aquela época, né, como protagonista no cenário mundial, onde, a partir dessa conferência, foi, então, criada a Convenção de Chicago, né, que é a norma mais importante que nós temos na navegação aérea mundial. O Brasil não só participou dessa conferência, como também internalizou essa norma, essa convenção no direito brasileiro, e tivemos, então, em 1946, a publicação do Decreto 21.713. Essa convenção, chamada Convenção da Aviação Civil Internacional, CACI, né, de 1944, ela traz, no artigo 37,
a regra de que os estados contratantes se obrigam a colaborar a fim de atingir a maior uniformidade possível em seus regulamentos, sempre que isso trouxer vantagens para a navegação aérea. Então, desde o início, os estados contratantes, os países que assinaram a convenção, se obrigam a colaborar para que a navegação aérea possa se desenvolver e ter segurança. A OACI, que foi o órgão criado, a Organização da Aviação Civil Internacional, né, ou ICAO, como é conhecida na terminologia em língua inglesa, internacional, ela complementou essa convenção com os chamados anexos. Atualmente nós temos 19 anexos, e que cada um trata de temas específicos ligados à navegação aérea. Por exemplo, o anexo 11 trata de serviços de tráfego aéreo, o anexo 13 trata de investigação de acidentes aeronáuticos, o anexo 19, muito recente, trata especificamente do sistema de gerenciamento da segurança operacional, que no âmbito da língua inglesa é chamada de SMS, Safety Management System. E, com tudo isso, né, a navegação se desenvolvendo, uma convenção bastante abrangente, e com a obrigação dos estados de colaborarem, de se envolverem no desenvolvimento da navegação aérea, então surgiu também, no âmbito do controle do espaço aéreo, a necessidade de se adequar a essa normativa mundial. Então, no Brasil, especificamente para a atividade de controle do espaço aéreo brasileiro, o órgão responsável por gerenciar, supervisionar e normatizar essa questão é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, a sigla é DCEA. O DCEA é um órgão pertencente à estrutura do Comando da Aeronáutica, tá? Que fica sediado no Rio de Janeiro. Essa imagem que nós vemos aí no slide, na apresentação, é o nosso glorioso Centro de Controle de Área de Curitiba, chamado ACC Curitiba, que é o órgão responsável pelo controle de tráfego aéreo na região sul e também na região oeste do Brasil, no Mato Grosso do Sul. São aqueles 4 estados que eu mencionei que são responsáveis por 1/3 de todo o movimento aéreo do nosso país. E o DCEA, para poder conseguir realizar essa atividade de segurança operacional, de gerenciamento da segurança operacional, criou um subsistema chamado SEGSEA. O SEGSEA é um subsistema que é responsável por gerenciar a segurança operacional no controle do espaço aéreo brasileiro. E esse sistema, chamado SGSO, o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional, é nada mais que um método sistemático integrado para o gerenciamento da segurança operacional, que inclui a estrutura orgânica, as linhas de responsabilidade, as políticas e os procedimentos necessários para a manutenção da segurança operacional em um nível aceitável. Essa implementação do SGSO foi feita através de um plano denominado PCA 632, elaborado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo. E o SEGSEA, que é o subsistema pertencente ao DCEA, ele é estruturado da seguinte forma. Nós temos um órgão central, que fica no Rio de Janeiro, chamado ASEGSEA, é uma assessoria de segurança operacional do controle do espaço aéreo, ligado diretamente ao diretor-geral do controle do espaço aéreo, um brigadeiro de 4 estrelas. Além do órgão central que fica no Rio de Janeiro, nós temos 5 órgãos regionais no Brasil. São 4 SINDACTAs e mais o Serviço Regional de Proteção ao Voo em São Paulo. Cada um desses órgãos regionais tem a sua CIPACEA, tá? Então, a Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes ou Incidentes no Controle do Espaço Aéreo. E cada um desses órgãos regionais tem diversas ACIPACEAs nos órgãos operacionais subordinados. Então, por exemplo, no SINDACTA 2, nós tínhamos lá órgãos operacionais em Porto Alegre, em Canoas, em Campo Grande, em Florianópolis, em Curitiba. Em cada um desses órgãos, nós tínhamos, em cada órgão local, nós tínhamos uma ACIPACEA. E esses órgãos todos, eles são ligados sistemicamente de modo a que as investigações aconteçam de forma padronizada, mas dinâmica, e que toda a informação tramite através dos órgãos, chegando eventualmente até na ASEGSEA. Tá? Então, assim funciona a sistemática dentro do DCEA.
O SGSO, então, ele, então, ele utiliza como ferramenta de implementação o gerenciamento do risco, a segurança operacional, chamado GRSO, previsto no manual MCA 6314, de 2012. Todas essas normas, pessoal, que eu estou citando aqui, uma sopa de letrinhas, né, para ser sincero, várias siglas, mas não se preocupem, tudo isso que eu estou mencionando aqui são normas que estão disponíveis no site do Departamento de Controle do Espaço Aéreo na internet, então vocês podem livremente acessar, ler, tirar suas curiosidades, tá bem? E aí, a ferramenta que eu já mencionei, o GRSO, tem como metodologia identificar os perigos e avaliar os riscos, concentrando as atividades de segurança operacional na eliminação ou mitigação dos riscos avaliados. Então, a gente vai ver um pouquinho mais a fundo essa metodologia. Enfim, vamos começar aqui. No caso do controle do espaço aéreo, qualquer mudança significativa na estrutura do controle do espaço aéreo gera um processo de gerenciamento de risco. Por quê? Vou dar um exemplo aqui bastante compreensível que nós tivemos nos últimos anos. Digamos que nós tivéssemos que modificar, substituir o sistema de TI empregado no controle do espaço aéreo brasileiro. Então, nós tínhamos uma plataforma e, num dado momento, nós passamos a receber uma plataforma nova, mais moderna, chamada Sagitário, que é o mesmo modelo empregado na Europa, né, pelo Eurocontrol. Então, tem a mesma visualização, muito parecida. E, então, para se fazer uma substituição de um sistema como esse, isso é uma tarefa de alta complexidade, envolve muitos setores. Na área técnica, envolve todo o desenvolvimento técnico, né, de informática, de instalação dos equipamentos e dos aplicativos, no caso dos sistemas operacionais, os testes, né, até que tenha certeza de que não vai travar, não vai falhar no meio do controle real. Então, é uma tarefa muito grande logística, né, de instalação, de implementação e testes. Mas também, do lado operacional, existe a necessidade de se treinar, capacitar todos os controladores a operarem uma plataforma nova. Então, os controladores são muito especializados, eles têm que ter velocidade no uso das ferramentas para que possam dedicar toda a atenção ao controle, ou seja, a evitar que as aeronaves se aproximem e, eventualmente, até se colidam. Então, para que o controlador consiga manter esse controle de forma eficiente, ele tem que estar muito atento, muito focado, tem que estar proficiente no uso de todas as suas ferramentas. Ele não pode perder tempo ou atenção olhando um equipamento novo, um sistema novo, uma metodologia nova de trabalho e não enxergar que as aeronaves estão se movimentando. Então, para que isso aconteça, existe um treinamento, um programa muito sério para que tudo aconteça da maneira mais suave, mais tranquila possível, com segurança. Mas, em termos de gerenciamento de risco, cada mudança dessa, ela é precedida de um estudo, né, de uma análise. Então, aqui, de forma bastante simplificada, nesse fluxograma, a gente pode ver aqui, acho que vocês conseguem enxergar no mouse, né? Então, existe uma mudança proposta, aí a primeira pergunta, afeta a segurança operacional? Sim ou não? Se não afeta, nenhuma análise é necessária. Mas se afeta, aí a segunda pergunta é, acarreta risco à segurança? Se não acarreta risco, então nenhuma análise é necessária. Essa decisão é documentada, né? Mesmo que não haja uma análise, é necessário documentar por que não houve análise, correto? Mas se acarreta risco à segurança, então é necessário proceder à análise de segurança, que a gente vai ver mais detalhadamente agora. A partir daí, é identificado o risco e é estimado o nível desse risco. E aí, então, é feita uma verificação de que se esse risco é aceitável ou não. Se não for aceitável, isso é registrado no documento, se chama DGRSO, né, Documento de Gerenciamento de Risco da Segurança Operacional. E também, se for aceitável, vai ser registrado nesse DGRSO. Bem? Então, a metodologia de gerenciamento de risco, ela tem essas 5 etapas. E isso, pessoal, se aplica a qualquer atividade. Tá? Então, mesmo vocês, na vida futura de vocês, gerenciando uma obra, uma grande obra
de engenharia, eventualmente uma construção de um prédio, ou uma reforma, uma construção de um aeroporto, por exemplo, né? Vocês vão ter que fazer esse gerenciamento de risco, ou vão poder fazer, se não for o caso aeroportuário. E esse ciclo, ele é bastante intuitivo. Então, primeiramente, se descreve o sistema, né? Definindo os escopos, os objetivos, os envolvidos na mudança, que é muito importante, né? O gerente de gerenciamento de risco, ele tem que ter muita atenção com as pessoas. As pessoas são o elo mais fraco, mas também o elo mais forte de uma implementação. Ali você tem os talentos, ali você tem também as fraquezas. Então você tem que estar muito atento a isso. Você precisa definir quem são os envolvidos na mudança e a cada etapa, e qual o papel de cada um. Tá? Então, identificar os critérios, estabelecer o planejamento para o gerenciamento de risco, e descrever o sistema e a mudança, o uso, ambiente, funções pretendidas, incluindo o planejamento da futura configuração. Uma vez descrito o sistema, então é feita a identificação dos perigos. Identificar os perigos, o que pode dar errado e que existem no contexto da mudança. No caso, o ANS é um serviço de navegação aérea, se aplica a gente, né? Utilizar uma abordagem estruturada é muito importante para que todos entendam, ou seja, uma coisa lógica, né? Seja abrangente, incluindo todas as informações necessárias, que não exclua perigos prematuramente. A gente deve evitar vieses, né? De, eventualmente, uma pessoa acha que um determinado fato não implica risco, mas ela acha porque, na vida dela, aquilo nunca causou um problema e eventualmente, ela pode achar que aquilo ali não representa o risco, mas não. A análise tem que ser bastante objetiva. Então, não se deve excluir perigos prematuramente. No começo, a gente lista tudo, e depois, no trabalho de grupo, a gente vai filtrando. E aplicar experiências pregressas através de checklists. A partir de então, a gente realiza o processo de análise dos riscos. Então, para cada perigo identificado, a gente identifica os controles e as medidas mitigadoras já existentes. A gente determina os riscos, estabelece a severidade e a probabilidade de cada risco e também faz uma análise quantitativa e qualitativa, tá? Se possível. Então, isso aqui é bastante importante. A gente, no próximo slide, vai ver um pouco mais sobre análise de severidade e probabilidade. Depois de analisado o risco, é feita a avaliação dos riscos, né, para classificar esses riscos de acordo com o grau de severidade e probabilidade dos riscos. Selecionar o perigo para o tratamento detalhado do risco, baseado no risco. Então, por exemplo, só para ter uma ideia assim, bem genérica do que é severidade e probabilidade, o risco de uma aeronave ter um apagamento de motor, uma aeronave que eu digo de linha aérea, né, um Boeing, um Airbus, o risco de uma aeronave dessa ter um apagamento de motor durante uma decolagem é mínimo, é quase inexistente, é mínimo. Então, a probabilidade disso acontecer é baixa. Porém, se o fato acontecer, a severidade é altíssima, é catastrófica. Então, isso tem que ser levado em consideração numa análise de risco. Acho que deu para entender mais ou menos esse conceito e a gente vai seguir um pouquinho mais para frente. Enfim, feita a avaliação dos riscos, o último passo é o tratamento dos riscos. E nesse tratamento a gente identifica opções de ações mitigadoras viáveis, e o termo ações mitigadoras é muito importante porque quando você identifica um risco, né, você tem que estabelecer medidas que vão reduzir esse risco até torná-lo aceitável, para que você então implemente uma determinada medida, uma determinada mudança. Tá? E desenvolver um plano de tratamento das ações mitigadoras, implementar e verificar e monitorar. Então, esse processo ele é cíclico, é um processo, é um loop que vocês, o gerente, ele tem que checar o tempo todo. Tá? Nesse próximo slide a gente consegue ver, talvez nem todo mundo vai conseguir ver as letras pequenas, mas o que importa aqui é ver o macro, que é aqui um loop, né? Identificar os perigos, analisar e avaliar os riscos, tratar os riscos, implementar a estratégia de gerenciamento de riscos, verificar a estratégia de monitorar os perigos, classificados como alto ou médio, e aí começar o processo de novo. Né? Então, esse processo ele funciona dessa forma. Existem várias perguntas aqui que a gente vai fazendo ao longo do processo. Mas, na hora de fazer a análise de severidade,
e de probabilidade, então a gente utiliza uma matriz. E aqui é bastante interessante comentar, né, a título de experiência. Uma vez, há muitos anos atrás, eu ainda era operações lá no Sindacta 2 e fui convidado para fazer uma palestra, né, sobre gerenciamento da segurança operacional, sobre investigação de acidente aeronáutico e gerenciamento da segurança operacional no controle do espaço aéreo. Então, eles queriam saber sobre essa metodologia de investigação de prevenção do acidente aeronáutico e também a metodologia de gerenciamento de risco no controle do espaço aéreo. E o público-alvo eram os colaboradores da Petrobras, na refinaria de Araucária. Araucária é Repar, né? E eu falei, puxa vida, e agora? Né? O que eu vou falar para o pessoal da refinaria? São pessoas que trabalham com petróleo. Né? Eu vou falar sobre controle do espaço aéreo, ainda mais metodologia de gerenciamento de risco, que é muito específico, né? E aí fiquei pensando o que poderia falar para eles e montei uma apresentação que fosse mais didática, né? Não tão árida, não tão técnica. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá na Petrobras, na refinaria, estava acontecendo a semana de prevenção de acidentes, a semana da CIPAT deles. E logo na entrada havia uma série de cartazes, né, promocionais da semana de prevenção, etc. E ao longo dos cartazes eu fui observando que a Petrobras adota praticamente a mesma metodologia que o Comando da Aeronáutica, em termos de gerenciamento de risco. Olha que curioso, né? Tudo acabou herdando conhecimento, expertise da aviação, que foi quem primeiro criou isso, né? Através do sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Isso foi evoluindo, essa metodologia foi evoluindo e chegou hoje na segurança operacional, inclusive lá no âmbito da ICAO, né? Mas, enfim, fechando esses parênteses aqui, a metodologia, então, quando a gente analisa a severidade do risco, a gente tem essa tabelinha que é bastante clara. São 5 níveis, né, de A até E, que nós chamamos de valor, e a gente coloca uma descrição do que é aquela palavra. Então, digamos que a gente utilize as definições catastrófica, perigosa, maior, menor e insignificante. Então, uma catastrófica, no nosso caso, no controle de espaço aéreo, a gente traduziu essa palavra como uma colisão com outra aeronave, obstáculos ou terreno. Então, se uma aeronave vier a colidir com outra, ou se uma aeronave vier a colidir com obstáculos no solo, ou com o próprio terreno, então a gente considera esse evento catastrófico e ele recebe um valor A. Como perigosa, a redução da separação com erro operacional de severidade alta, perda total da capacidade de ATC. ATC é a capacidade de controle de tráfego aéreo. Maior, a redução da separação com erro operacional de severidade baixa ou moderada, ou redução significativa em capacidade de ATC. Então, recebe o valor C. E menor, redução leve da capacidade de ATC ou aumento significativo da carga de trabalho ATC, recebe o valor D. E, por último, insignificante, aumento leve na carga de trabalho da ATC. Então, aqui a gente verifica a severidade do evento. Na probabilidade, nós temos aqui, no nosso caso, aqui no controle de espaço aéreo, a gente adota essa matriz, essa tabela, com os níveis, 5 níveis também, frequente, ocasional, remoto, improvável e extremamente improvável, com valores de 5 a 1. Essa matriz também é qualitativa e quantitativa, no caso do controle de tráfego aéreo, ATC, né? Então, quantitativa, por exemplo, com probabilidade maior ou igual a 10 elevado a menos 3, entre 10 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 5, entre 10 elevado a menos 5 e 10 a menos 7, entre 10 a menos 7 e 10 a menos 9, e menor do que 10 a menos 9, que aí a gente classifica como extremamente improvável. E aí, a gente, na parte qualitativa, a gente verifica se é um evento relacionado ao controle de tráfego aéreo ou um evento relacionado a mudanças de auxílios. Auxílios da navegação aérea, por exemplo, são ILS, NBBs, VORs, iluminações, etc. Tá? Então, a gente tem aqui já frases que vão expressar aquele fato, que vão, então, dar a dimensão para quem está fazendo análise. Essa metodologia, pessoal, vocês podem aplicar também na vida profissional de vocês, na engenharia. Então, por exemplo, para uma obra, para uma empreitada grande que vocês têm que fazer, um projeto grande, vocês podem estabelecer a matriz de probabilidade e de severidade.
Uma vez escolhidos ali os graus que se adequam àquele evento que vocês estão classificando e analisando, então aí vem a matriz de metodologia de risco, né? De gerenciamento do risco. Então, aqui a gente teria 3 níveis, em cor vermelha, né? O alto risco, em cor amarela, o médio risco, e em cor verde, o baixo risco, né? E o alto risco, em princípio, ele não é executado. Então, é fácil compreender que um gestor, no nosso caso, um gestor no controle de espaço aéreo, se após toda a análise que é feita, e a análise é feita risco a risco, você identifica o risco e você estabelece, então, toda essa metodologia para cima dele. Tá? Tarefa por tarefa, uma coisa bem minuciosa. Se você chegar à conclusão, gestor, de que existe um alto risco, ou seja, uma severidade muito alta, uma probabilidade muito grande que aconteça um evento de alta gravidade ou catastrófico, então a decisão do gestor é no sentido de não realizar aquela mudança, não realizar aquela atividade. E aí, como é que ele resolve a situação? Porque, na verdade, ele tem o dever de realizar aquela atividade. Então, ele vai trabalhar em cima do planejamento e vai ter que diminuir esse risco, ou eliminar. Às vezes, ele vai abrir mão de alguma operacionalidade, vai aumentar prazo, vai aumentar recursos financeiros, vai aumentar recursos humanos, vai mudar o planejamento no sentido de fasear a atividade. Enfim, ele vai ter que analisar onde está o risco e como é que ele consegue eliminar aquele risco ou diminuir. Se entrar no nível do médio risco, então o gestor é obrigado a estabelecer, pensar, estabelecer e escrever ações mitigadoras que possam, então, baixar o nível desse risco até o 20. De maneira, então, que, uma vez decidido pela realização daquela mudança, daquela atividade, o gestor, o decisor que autorizou aquela mudança, ele está amparado, digamos assim, em eventuais ações de responsabilidade civil, né, ou penal. Então, se o gestor tem que decidir, então ele tem que ter amparo para decidir que sim e que não. Acho que ficou clara essa parte, né? Enfim, toda essa metodologia, ela é adotada e já consolidada, né, já bastante comprovada no âmbito da aviação, no âmbito do controle do espaço aéreo. Mas, para não ficar só nas palavras, eu trouxe aqui um exemplo para vocês que eu gosto muito de frisar. Eu penso que a maioria dos cidadãos não conhece isso não é muito divulgado. Mas nós todos brasileiros temos muitos motivos para nos orgulhar do que nós temos no nosso país. Então, existe uma comissão, um programa da Organização de Aviação Civil Internacional, da OACI, que se chama USOAP. O ZOAP é um programa de auditoria universal de segurança operacional. E esse programa, ele audita os 190 países, 189 países no mundo que são filiados ao ACI. E, ao auditar, ele aplica um protocolo muito extenso de perguntas. E o país tem que comprovar que responde positivamente a cada uma daquelas perguntas. As perguntas são na minúcia da operação e que refletem, afinal, uma conformidade do país com as regras que são estabelecidas pela OACI. E isso é interpretado pela OACI como segurança. Correto? Então, quanto mais conforme é um país às normas estabelecidas pela OACI, esse país é considerado mais seguro para voar. Em 2005, o Brasil foi auditado pela primeira vez. E já na primeira vez nós nos preparamos muito para essa auditoria, né? E foi um trabalho muito bacana, muito sério. Nós conseguimos já de início uma marca histórica de 95% de conformidade. O país mais bem colocado no mundo naquela ocasião foi o Canadá, com 96%. Então, o Brasil ficou em segundo colocado mundial. Foi considerado o segundo país mais seguro para se voar no mundo, já em 2005. Né? De lá para cá, muita coisa evoluiu. A DSEA investiu muito
em capacitação e trabalho nessa área de segurança operacional. E apenas a título de ilustração, eu coloco aqui o ranking de hoje, aliás, de ontem, né? Eu chequei lá para trazer para vocês. Então, o site está ali, o link embaixo, né, com a referência. Então, para vocês terem uma ideia, o nível de conformidade mundial, global, gira em torno de 60% a 80% dos países do mundo. Nível de conformidade. O Brasil, ele fica entre 90% e 100%, em praticamente todas as áreas. Então, área de legislação, organização, licenças, operações, aeródromos, navegações, serviços de navegação aérea, etc. A área de aeródromos, como vocês podem ver aqui ao final, né, a última aqui, é a que o Brasil ainda está um pouquinho mais abaixo, está um pouquinho abaixo de 90% de conformidade. Por quê? Isso tem uma explicação. A área de aeródromos é a área mais recente que a ICAO estabeleceu para os países. Antigamente, a área de aeródromos ela ficava junto, ela fazia parte da área de navegação, serviço de navegação aérea. E aí, num dado momento, foi separado e a gente teve que se adequar a toda essa legislação. Então, aqui, o Brasil tem investido muito em capacitação, em estruturação, para que a gente possa atingir os 100% de conformidade em aeródromo, mas aqui também, a meu ver, é um ponto que interessa para vocês, né, futuros engenheiros. Então, prestem atenção nesse ponto aqui, ó, aeródromos. Por que eu digo isso? Os processos de aeródromos, que na nomenclatura internacional são 3 letrinhas, AGA, AGA. Inclusive o nome, né, que está ali na esquerda, o Easy AGA, foi por isso. Aeródromos, conhecido como AGA, eles são, existem processos que são realizados perante o Comando Aeronáutico, perante o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. E esses processos, eles têm que ser assinados, ou seja, são de responsabilidade técnica de engenheiros, privativo de engenheiro. Aí eu pergunto, quem de vocês sabia disso? E eu posso dizer para vocês que, se vocês perguntarem a 10 engenheiros que vocês conheçam, talvez um entre 10 saiba o que é AGA, talvez saiba o que é PDZPA, Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo, talvez saiba o que é o PEA, é um objeto projetado no espaço aéreo. São assuntos ligados a aeródromos. Talvez um a cada 10 engenheiros saiba o que é. Agora, se você perguntar quem sabe fazer um processo como esse, vou dizer que talvez um a cada 500, um a cada 300 engenheiros, chutando aqui, tá? Isso é compreensível, porque é um assunto novo. Então, eu vejo aqui um campo de grande interesse para vocês, engenheiros, para que vocês conheçam, se gostarem do assunto. Ele é árido, já aviso que não é lá muito agradável no começo, mas para quem gosta de aviação, para quem gosta de aeroportos, e se apaixonar pelo tema e estudar, vai ter um campo vasto de trabalho e vai se destacar muito no mercado, porque pouca gente tem conhecimento sobre isso. Então fica aqui a dica aos nossos futuros engenheiros, estudem sobre aeródromos, que é uma área fantástica. Aqui um outro gráfico que eu trouxe para vocês, o último, só para vocês terem uma ideia. Então vocês se lembram aqui, voltando um pouquinho o gráfico, lá em 2005 o Brasil era o segundo colocado, o Canadá primeiro, a Alemanha bem atrás do Brasil, terceiro. Todos os países de primeiro mundo, né? Canadá, Alemanha, França, Estados Unidos, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia e Índia. Mas, ao longo dos anos, isso foi mudando e hoje esse ranking ele é muito dinâmico. Se vocês entrarem nessa página da USWAP, da ICAO, vocês veem que a comparação hoje não é um ranking estático. Vocês têm que entrar e escolher os países que vocês vão comparar. Então, eu escolhi aqueles mesmos países só para ter uma ideia. Aí, pelo gráfico, a gente pode ver, o Brasil está aqui no meio, né, o verde escuro aqui, então ele está atrás da França. A França subiu muito nos últimos anos, pode ver que ela atingiu 100% aqui em legislação, organização, praticamente atingiu 100% em tudo, né? Menos aqui em serviço de navegação aérea. Mas o Brasil ainda está melhor, o Brasil passou o Canadá, né? O Brasil passou a Alemanha, em praticamente todos os aspectos, passou inclusive os Estados Unidos em muitos aspectos. Então, mesmo sendo um país com um porte do nosso, um PIB muito abaixo desses outros países que a gente está citando aqui,
e com uma extensão territorial muito maior do que muitos desses países, mais ou menos semelhante aos Estados Unidos, nós conseguimos manter um nível de segurança operacional altíssimo, mais alto do que esse país. Então, isso é resultado de muito esforço, de muita dedicação, de seriedade com um assunto e que faz com que o Brasil seja sempre destacado no cenário mundial. O Brasil é muito respeitado no cenário mundial, na ICAO, participa dos painéis, né, sempre como protagonista. Por exemplo, no painel de drones, o Brasil é o protagonista em todos os painéis, né, e participa da criação das legislações mundiais, assim como na navegação aérea também. Então, eu trouxe esse case só para exemplificar para vocês que a teoria de gerenciamento de segurança operacional não tem um resultado prático. O resultado prático é refletido em segurança e confiabilidade do sistema. Então, passamos por esse roteiro, um breve histórico da aviação, desde lá de Santos Dumont, rapidamente, o sistema de segurança, o subsistema de gerenciamento da segurança operacional no controle do espaço aéreo, e, por fim, a metodologia de gerenciamento de risco, que é aplicável, inclusive, à atividade de vocês na engenharia. Bom, pessoal? E aí deixo aqui o meu contato, se quiserem tirar dúvida, mandarem mensagem, etc., estou à disposição. É um prazer falar sobre esse assunto com vocês, espero ter sido útil, né? Espero que esse assunto desperte em vocês a curiosidade e a vontade de aprender mais sobre ele, e que no futuro vocês sejam especialistas em aeródromos, principalmente, e se forem, me procurem, porque certamente eu vou estar precisando de engenheiros que entendem desse assunto aeródromos, tá bom? Muito obrigado. Luiz. Ótimo, Marcos. Eu gostei muito aí dessa questão de realmente entender que o Brasil é uma referência, né? Eu acho que é muito importante para todos os brasileiros, né, pensarem muito assim, né, porque muitos brasileiros sofrem daquela síndrome do vira-lata, né, uma coisa que muita gente comenta, né. Então é muito interessante saber que a gente é uma referência, e não é só nessa questão, né, mas muito do conteúdo aeronáutico. O Brasil é referência, né, para os outros países. E, poxa, isso é uma informação que eu acho que todo brasileiro tem que saber, né? Eu gostei muito realmente da apresentação, Marcos. Foi muito bom trazer todos esses pontos, trazer ali desde o histórico, trazer ali como realmente se porta a segurança, até trazer esse case que no petróleo ali, na segurança operacional também é uma coisa parecida ali, que veio da engenharia aeronáutica. Eu acho que é uma coisa que o pessoal da aeronáutica mesmo preza muito, né, para estabelecer modelos mesmo de segurança para todo mundo seguir, né? E é justamente até por isso que foi recomendado um tema parecido, né? Eu lembro que eu cheguei na Sofia e falei, cara, eu acho que um estudo importante seria alguma coisa relacionada à segurança no meio aéreo, né? E aí, quando chegou ainda mais questão de segurança operacional, no tráfego aéreo, eu achei super importante, né, que esse conteúdo seja passado para os acadêmicos, para os entusiastas e todo mundo que realmente gosta, né, desse tipo de assunto. Marcos, eu vou pedir só para parar de compartilhar a tela, daí eu coloco aqui os dois. Show de bola. Marcos, como eu estava conversando já com você ali na questão da experiência, né, eu acredito que seria muito legal, né, dar uma comentada sobre esse assunto. Eu sei que não é diretamente, né, o que foi falado na live, mas eu gostaria que comentasse um pouco ali, que eu vi que você tem uma experiência ali, né, na época dos eventos, tanto da Copa quanto das Olimpíadas, ali com o gerenciamento de segurança. Então, eu gostaria, se a gente tiver vontade, aí, para comentar um pouco do assunto. Claro, com o maior prazer. Então, o Brasil sediou, no ano de 2014, a Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Em 2016, na sequência, o Brasil sediou os Jogos Mundiais Olímpicos e Paralímpicos. Esses dois grandes eventos, eles
foram um marco no gerenciamento da segurança operacional, a meu ver. Em 2014, talvez quem tiver um pouco mais de idade, né, vai se lembrar que o Brasil ele passava por um período de baixa infraestrutura aeroportuária, né? Então, as concessões aeroportuárias ainda não tinham acontecido em grande escala, e foi assim um período de grande preocupação, porque a nossa infraestrutura aeroportuária ela já estava precária para o movimento normal que nós tínhamos no nosso país. Quando a gente começou o planejamento, esse planejamento começou 5 anos antes, a preocupação surgiu no sentido de que se nós tivéssemos um aumento de 50%, 60%, em alguns aeroportos foi mais de 100% de demanda, nós teríamos um colapso na infraestrutura aeroportuária e, portanto, também no controle espaço aéreo, porque uma coisa está ligada à outra. E, de forma alguma, nós podíamos deixar que isso acontecesse. Afinal, o Brasil se comprometeu, durante o mundo todo, a sediar esses eventos, e nós não podíamos deixar que o Brasil passasse vergonha a ponto de, eventualmente, os nossos espectadores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, quisessem chegar a uma partida, por exemplo, eram 12 cidades-sedes, né, para quem se lembra, no Brasil todo, e de repente as pessoas compraram passagem 6 meses antes, 10 meses antes, para assistir a um jogo em especial. E aí, de repente, no dia que ela vai para lá, o avião atrasa, não consegue decolar, ou então atrasa no pouso, não consegue pousar, e esse espectador perde o jogo que queria assistir, que pagou, muitas vezes veio do exterior só para ver um ou dois jogos, ia ser algo muito negativo. Então, a gente não podia deixar que isso acontecesse. E o que foi feito, então? Foi a grande lição aprendida, né? E não foi a Copa não foi o primeiro grande evento que o Brasil coordenou, mas nós tivemos outros grandes eventos antes, como os Jogos Mundiais da Juventude, a própria vinda do Papa no Brasil, antes. Mas enfim, na Copa foi o auge, posso dizer. E então foi criada uma sala de gerenciamento de crise, que a gente chamou de sala Master de Comando e Controle, sediada no Rio de Janeiro, dentro de um órgão da aeronáutica chamado Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, lá no aeroporto Santos Dumont. E esse órgão, ele conseguia ser um órgão central de decisão que continha representantes de todos os órgãos governamentais que tinham importância na coordenação da Copa. Então, por exemplo, a Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, Vigiagro, ANAC, Infraero, Petrobras, própria a IATA, que é o representante do transporte aéreo internacional, o comitê da FIFA, no caso das Olimpíadas, ou o comitê o comitê da FIFA, no caso da Copa do Mundo, e o comitê das Olimpíadas, no caso das Olimpíadas, né, que também tinha um representante lá, entre outros órgãos, e o pessoal da Força Aérea em peso, de maneira que todos nós acompanhávamos cada voo que tinha passageiros ou delegações para os jogos. E nós não permitíamos que esse voo atrasasse, de forma alguma. Então, se era necessário agilizar um desembaraço alfandegário, a Polícia Federal, a Receita Federal, o Vigiagro, etc., faziam isso. Se era necessário agilizar um abastecimento, a gente coordenava com a Petrobras. Se era necessário agilizar uma alocação de tráfego aéreo, a gente estava lá para fazer isso. E com isso, nós conseguimos ter um resultado incrível. A média de atrasos no Brasil, que nem é considerado atraso, é em torno de 10%. Até 10% de atraso a gente não considera atraso no tráfego aéreo. E num grande evento a gente tinha a expectativa de ter muito mais que 10%. Mas em razão de todas essas coordenações, esse trabalho que foi feito, a média final de todo o grande evento ficou em 7,46% de atraso durante os 40 dias de evento. Então isso é incrível, né? Isso é graças ao trabalho conjunto e equipe de todos esses órgãos que eu comentei. Tá? Então, foi feito sim o gerenciamento do risco, a coordenação, de maneira que a gente conseguiu colocar o Brasil em grande estilo, né, nesses eventos, né, perante o mundo. Então, foi uma grande experiência que o Brasil teve. Eu tive a grata satisfação de participar com operações lá na sala, junto com o chefe da sala master, que era um brigadeiro, né?
Então, foi uma experiência bastante interessante. Já nas Olimpíadas, o foco era mais a segurança, muito mais do que a fluidez do tráfego aéreo e não atrasar. Como foi tudo na cidade do Rio de Janeiro, então não tinha esse movimento entre as cidades dos torcedores, né, e dos jogadores. Então, o foco era a segurança, que existia um receio de algum ataque, né, de algum ataque terrorista, algum atentado aos participantes dos Jogos Olímpicos. Então, foi feito um esquema de segurança, com áreas de exclusão, onde nenhum avião entrava. Nós tínhamos aeronaves sobrevoando as áreas de jogos o tempo todo, para garantir que ninguém entrasse de forma não autorizada. E isso foi de grande sucesso, não tivemos evento nenhum, né, de atentado, nenhum incidente durante as Olimpíadas. Então, foi também uma experiência bastante interessante. Muito claro mesmo. É muito reconfortante, né, saber que não só para os voos do dia a dia, mas quando tem um evento desse tipo, alguma coisa assim, a gente tem toda essa abordagem com a segurança, né, por trás ali nos bastidores, né. É muito bom mesmo que a aeronáutica não só realmente se preocupe ali com, nesse evento vai girar o voo tal, mas realmente com toda a segurança, né, por trás ali do evento, tudo que pode acontecer, situações ali de baixo, médio, alto risco, igual tinha falado, né? Coronel, tem mais uma pergunta aqui, do Jorge Jacim. Ele perguntou um pouco sobre a aplicabilidade dessas informações que foram passadas aqui hoje para o engenheiro. Eu acredito que nesse caso, engenharia geral mesmo. Sim, obrigado, Jorge Jacinto, meu amigo, amigo de longa data, um grande exemplo que eu tenho de amigo, de profissional. Conheço ele há mais de quase 30 anos. Né? Obrigado pela sua pergunta. Eu penso que a aplicação desse tema ao mundo da engenharia é de grande importância. Os temas são muito convergentes. As atividades são convergentes quando a gente trata de sistemas complexos, quando a gente trata de trabalho em equipe, quando a gente trata de implementações de grande complexidade e de risco. Né? Imagino eu aqui a responsabilidade de gerenciar a construção de uma usina nuclear. É o engenheiro que vai fazer isso. Né? A construção de um porto, a construção de uma plataforma de petróleo. Quem nunca entrou numa plataforma de petróleo não sabe o que está perdendo. É um mundo à parte, um mundo paralelo. Tive a oportunidade de passar alguns dias em 3 plataformas na região de Macaé, que é uma grande lição de vida. E, enfim, a engenharia vai estar sempre ligada a atividades como essa, de risco. Desculpa. O meu fio aqui do computador, quase derrubei uma transiente aqui. Me desculpe. Então, a engenharia, sabendo dessa metodologia de gerenciamento de risco, existem outras no mundo, né, pode lidar com muito mais clareza e com mais tranquilidade, porque o engenheiro também vai ser um responsável técnico. Eu me coloco na posição do engenheiro ter que autorizar uma determinada obra e saber que se acontecer Pessoal, acho que deu um erro aí. Eu e o Marcos, a gente tinha comentado disso um pouco, que poderia acontecer. Mas o que parece ter acontecido é que a franquia do Marcos ali acabou ali, que ele não está podendo fazer a live de casa, né? Ele está em trânsito agora. Então, acabou que poderia acontecer alguma coisa do tipo. Só vou esconder aqui que está congelado. Né? Mas ele já está voltando aí. Inclusive, ele acabou de voltar. Então, tá me foi vendo aí? só por causa disso aí que o Wi-Fi ali tem que ir renovando, mas já está de volta aí. Pode continuar. Vocês podem ver, eu estou num café aqui, hoje eu estou fora da minha cidade, né? Eu moro em Florianópolis, estou aqui em Curitiba, então eu vim aqui usar um Wi-Fi do café aqui no shopping, e agradeço para o pessoal do Gran Café. Mas é isso, de vez em quando. Está sintonizando o Wi-Fi. Vamos esperar um pouquinho, então.
Enquanto isso, pessoal, vão movimentando aí o chat com perguntas, acho que dá para responder mais uma ainda, antes de finalizar, né? Aqui. Então, fiquem à vontade aí para mandar dúvidas sobre a apresentação, ou às vezes até sobre o próprio Coronel, né? A carreira dele. Como a gente viu aí, tem muita experiência, né, na área, não só na área, mas realmente com essas experiências a mais, por exemplo, num evento de tão grande porte como foi as Olimpíadas, e só esperar um pouquinho aí que ele já está voltando, e aí eu acho que dá tempo de responder mais uma dúvida aí e já fazer o encerramento. Gostaria de agradecer aqui em nome do Coronel. Ele disse que muitos amigos dele, como foi o caso do Jorge, né, estariam presentes aqui na live. Ele não pode ir vendo o chat enquanto está apresentando ali, mas para realmente dar atenção aqui na live aqui. Mas ele disse antes até que estava preocupado aí de não poder falar com todo mundo, e pode ter certeza que todo mundo aí que ele conhece mesmo, né, ganhou um abraço aí, com certeza. Inclusive, ele voltou aqui, e a gente já De pode volta. continuar. Mas, enfim, acho que é isso, né? Acho que eu consegui responder a pergunta aí, né, Jacinto? Uhum. Marcos, você estava agradecendo aqui todos os seus conhecidos aqui que da casa estão assistindo a live ali. Eu disse que tinha comentado aqui antes, né, que eles poderiam entrar, mas como eu disse que não consegue ver chat ali, ao mesmo tempo que apresenta a live, né, eu mandei esse abraço para todo mundo aí em seu Nossa, nome, que e todo mundo legal. do CREA Júnior também. Deixa eu dar um abraço aqui. Nossa, tem muitos amigos aqui. Na verdade, tem grandes sumidades nesse assunto aqui. Se eu soubesse, eu tinha até segurado a onda aqui para não falar tanto. Poxa, obrigado pela presença aí, todo o pessoal que está aqui, o pessoal da Clinicar, o César Tuna, do aeroporto de Guarulhos, um grande profissional, trabalha na área operacional, o doutor Tiago Chichetti, Coronel Pereira é o chefe da divisão de operações do Sindacta 2. Tive a satisfação de trabalhar com ele. Hoje ele chefia tudo isso que eu falei aqui para você. O dono desse negócio é o Coronel Pereira, está aqui assistindo a gente. O Major Nunes, que chefia o destacamento de Foz do Iguaçu. Tio Zé, que foi um grande profissional que conheci, trabalhou comigo em Curitiba, hoje está lá em Foz do Iguaçu, está lá em Pirassununga. Patrícia Guimarães, Luciano Amura, é o comandante do destacamento de Florianópolis, lá no tráfego aéreo. Que mais? Coronel Felski, grande amigo, comandante da base aérea de Florianópolis, está aqui. Obrigado, Felski, pela presença. Jorge Jacinto, Matheus Roldan, poxa, obrigado pela presença aí, Matheus. Grande profissional, planejamento. Carolina Tedesco Figueiredo, Sofia Tedesco, olha, Paulo Requena, Michele Spaia, Tocha, grande amigo, Wagner Silva. Pessoal, muito obrigado. Vitor Espíndola, desculpe. Pessoal, muito obrigado aí pela presença. Espero ter podido compartilhar um pouco de conhecimento, né, com os nossos acadêmicos de engenharia. Para vocês, não vou nem dizer, vocês sabem mais do que eu disso, né, dessas pessoas que eu citei, são todos papas desse assunto, mas com certeza ajudou a relembrar alguma coisa aí, alguma ficha que com certeza participaram também de muitos eventos desses que eu comentei. Então foi um grande prazer estar com vocês aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Bom, aqui o agradecimento também do CREA Júnior a todos os citados aí que vão comparecer aqui à live, é de grande valia que todo mundo possa acompanhar aqui nosso conteúdo, o conteúdo do Marcos, né? E eu gostaria de agradecer uma última vez aí a todo mundo e pedir que todo mundo se inscreva aí no canal do CREA Júnior, que eu acho que é a primeira vez que a gente realmente consegue trazer um conteúdo para engenharia aeronáutica ou aeroespacial, como é o meu caso, né? E nós queremos fazer muito mais e queremos muito a presença de todo mundo, né, nesse processo, né? E então gostaria de pedir para todo mundo se inscrever, acompanhar as nossas lives. De novo, Marcos, muito obrigado pela palestra, foi muito boa mesmo. Eu gostei demais, é meu curso, eu estou
muito feliz de ter conseguido trazer aqui, né, para falar sobre conhecimento. E por mim era isso, Marcos. Muito obrigado mais uma vez. E pode dar as palavras finais. Muito obrigado, Gabriel. Mais uma vez, um grande abraço a todos. Uma boa noite. Obrigado aí pela presença, por dedicarem seu tempo, né? Final da noite, todo mundo trabalhou pra caramba, tá cansado. 8 da noite está aqui com a gente acompanhando, então é aquela amizade mesmo. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Espero encontrá-los em breve. Tudo de bom. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí Valeu. por ter comparecido. Até mais.